Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco e continue conosco agora e sempre. É com muita alegria em nosso coração que estamos aqui mais uma vez, nesta segunda-feira, para a palestra da noite. Agradecendo já a todos que estão participando conosco, sejam todos bem-vindos, para nós é uma alegria. E vamos então, nesse momento, procurar nos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre querido, e a essas equipes espirituais maravilhosas que têm nos acompanhado, nos apoiado, nos dando sustentação nesse momento de desafio pelo qual todos nós, o mundo todo, está passando. Que possamos orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, por esses nossos irmãos que têm o compromisso de governarem e de comandarem esta nação. Que Jesus possa ampará-los a todos. E que vamos, nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para que tenhamos uma palestra edificante, onde possamos aprender. Que esta palestra venha de encontro às nossas necessidades e que possamos pôr em prática os ensinamentos que hoje aqui vamos receber. Que assim seja. É com muita alegria que nós vamos receber hoje o nosso irmão o Evandro Xavier Coutinho, lá da cidade de Jundiaí. Já é um companheiro nosso no Centro Espírita Joana d'Arc, sempre que solicitado, gentilmente ele está aí conosco, presencialmente, e agora também através das lives. Evandro, seja bem-vindo, para nós é uma alegria. Boa noite, Bragato. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui em Serra Negra, né? Mesmo que virtualmente. Isso. Ué, de um jeito ou do outro nós estamos juntos, não é, Evandro? Eu acho até que com essa pandemia ficou mais fácil fazer palestra, né? Se eu fosse fazer palestra presencialmente, aí demoraria 1 hora, 2 horas para chegar, né? Assim tá fácil, estou aqui no conforto da minha casa, né? Embora esse fundo aqui não é a minha casa, né? Mas estou aqui em casa tranquilo, graças a Deus. Que bom. Seja bem-vindo, Evandro. Fica à vontade. A casa e a noite é sua, tá bom? Fica Muito obrigado, tranquilo aí. Bragato. Vamos estar te ouvindo e vibrando por você. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, boa noite a todos. Eu vi que o Pedro está presente, né? Feliz aniversário, Pedro, a Eunice também, a Vilma também. Agradeço a Vilma pelo convite, né? Ela que sempre faz a intermediação aí para que a gente fale em Serra Negra. Muito obrigado. Hoje a gente vai falar de um assunto que a Vilma escolheu e que eu particularmente gosto muito, que é meditação e ação. Esse assunto eu peguei no livro O Homem Integral, da Joana de Ângeles. Eu gosto muito desses estudos psicológicos à luz da doutrina espírita, porque a parte filosófica da doutrina espírita, ela nos ensina a viver, a resolver os problemas da vida à luz da doutrina espírita. E esse tema é muito bom porque ele traz a meditação não convencional, aquela meditação que você fica sem pensar em nada, concentrado só num mantra, né? E muitas vezes alienado do mundo. Mas uma meditação mais moderna, mais ocidental, no sentido da gente fugir dos problemas do dia a dia, mas depois nos fortalecermos para voltarmos para o dia a dia. Por isso que é meditação e ação. Tanto é que, se você for pegar a palavra meditação, ela tem no final a ação. Então, nós precisamos fazer a meditação, porque hoje em dia a vida é muita corrida, né? Então, o estresse que visita o ser humano hoje, até queria dizer para vocês que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, que assim que vocês perguntam, aparece aqui na minha tela e eu vou respondendo. Às vezes é até bom vocês participarem também, para eu não ficar falando sozinho aqui, né, que nem o homem da cobra, e assim fica mais gostoso o ambiente.
O Augusto Cury, ele até descobriu uma nova síndrome, né, nos dias de hoje, que é a síndrome do pensamento acelerado. Então, as pessoas, hoje em dia, elas não conseguem parar de pensar nos problemas do dia a dia. E é aí que o estresse faz mal para nós. Porque o estresse, que é onde o seu organismo se prepara para resolver um problema, é uma coisa natural e que é até benéfica. Então, quando você entra no estado de estresse, o seu cérebro, né, com hormônios, os seus músculos, né, com a adrenalina, existe o cortisol também, que são os hormônios do estresse, ele facilita para que você tenha o seu pensamento funcionando melhor, os músculos de maneira que você tenha uma resposta melhor a resolver os problemas, né? Então, quer dizer, o estresse é até uma coisa boa. Só que se você ficar jogando esses hormônios na corrente sanguínea o tempo todo, o seu corpo não aguenta. Então, se você estiver estressado, resolve um problema, estressado no bom sentido, depois volta ao normal, o estresse foi até benéfico. Mas a questão é que se você ficar estressado 24 horas por dia, e é o que está acontecendo, né? Você não consegue nem dormir pensando nos problemas. Aliás, o estresse ele tem esse problema. Os hormônios que fazem você se preparar para resolver os problemas, eles são incompatíveis com o hormônio do sono. Então, ou você dorme ou você está estressado. Então, há uma necessidade muito grande de você parar, né, esse estresse 24 horas por dia, para você ter uma qualidade de vida maior. Porque nós viemos aqui para o planeta não só para ficar resolvendo os problemas materiais, mas precisamos também ter os nossos momentos de espiritualização, de lazer com a família, né, de desenvolvimento de artes. E aí você consegue, então, uma qualidade de vida bem melhor. Mas se você fica estressado o tempo todo, o seu organismo ele se desgasta. Uma das características do estresse constante é a irritação e a impaciência. Porque quando você fica estressado, a maioria da energia do seu organismo ela vai para os seus músculos. Até um grande exemplo de estresse é quando você vai fazer exame para carta de motorista e a perna fica tremendo na embreagem. Vocês já lembraram disso? Quem vai falar em público também acontece isso. Você vai falar em público as primeiras vezes, a sua perna começa a tremer. Por quê? Porque você joga o cortisol, né, na sua corrente sanguínea e os músculos eles ficam a mil e começam a tremer. Só que você, nessa condição muito tempo, dá um esgotamento físico que gera a impaciência e a irritação. Fora as dores musculares, né? E também como o cérebro fica a mil quando você está estressado, até a pupila, quando você está estressado, ela dilata, porque até o campo visual ele fica mais desenvolvido. Mas aí você acaba tendo falhas de memória por conta disso, né? Sem contar os problemas cardiovasculares, né? Porque aí você força muito a respiração em todo o seu organismo e aí você tem problema de coração. Um problema também grave do estresse é a obesidade. Porque como você gasta muita energia para deixar os músculos preparados para os problemas, você fica com muita fome. Só que aí você descontrola o tanto que você tem que comer e normalmente você come mais, né? O seu organismo ele manda uma mensagem que você tem que comer bastante para compensar as perdas de energia. Só que aí você acaba comendo demais e aí você fica obeso. Até eu sempre pensava que a pessoa comia porque ela ficava ansiosa, não tinha o que fazer e aí comia bastante. Não, a questão não é a ansiedade. A questão é a falta de energia que você sente quando você está estressado. E um problema gravíssimo também, principalmente as mulheres não gostam, é que o órgão maior que nós temos no nosso organismo é a pele.
Só que no estado de estresse, como a pele não é um órgão vital, né, como o coração, como o pulmão, o organismo deixa a pele em stand-by. Então, você estressado, você acaba ficando com muitas rugas e cai o cabelo também. Eu também caio meu cabelo porque eu fiquei estressado uma época, né? Então, quer dizer, nós precisamos fugir do estresse, pelo menos para ficar mais, para rejuvenescer mais, né? Não perder cabelo e não ter rugas. Tem estudos científicos que mostram que quando a gente medita, aí então o tema, né, nós vamos meditar para acabar com o estresse, nós acalmamos a atividade cerebral gerada pelos excessos desse estresse, dessa ansiedade. A meditação ela é capaz de realizar variadas alterações no cérebro. E essas mudanças elas podem resultar em mais saúde, boas reflexões, menos estresse, menos ansiedade, resumindo, uma melhor qualidade de vida. Dessa forma, quando você começa a meditar, seria bom que cada um de nós se esforçasse em pelo menos ter 10 minutos por dia da meditação. Até parece pouco, né, 10 minutos, mas já é o necessário. A Joana de Ângeles, né, nesse capítulo que fala sobre meditação e ação, ela diz que o autodescobrimento é o clímax da experiência de conhecimento e da emoção, através de uma equilibrada vivência. Então, quando você está estressado e pensando só nos problemas do dia a dia, um problema gravíssimo decorrente disso é que você fica preocupado só com as coisas materiais e foge da sua realidade. Então, embora realmente estejamos encarnados e a vida material tenha as suas necessidades, nós não podemos viver só correndo atrás das coisas materiais, mesmo porque existem outras prioridades na nossa vida, como a família, como a parte religiosa, como o desenvolvimento de outras faculdades também, além de só a questão material. E se você fica só preocupado com os problemas materiais, você foge desse conhecimento de para que você veio nessa existência. Então a meditação, ela vai te proporcionar exatamente isso. Você se desprender da correria do dia a dia, né, dessa vida agitada, e você entrar dentro de você e se conhecer. Entender para que você está aqui, o que você tem que fazer, e fazendo as coisas que não são só materiais, você vai ganhar mais equilíbrio e mais harmonia. Para a gente conseguir isso, é indispensável que a gente se empenhe, né? Então, tudo na vida requer empenho, requer persistência. A partir de agora, a gente vai falar como se faz a meditação, mas a gente não vai falar daquela meditação clássica, né? Que é você esvaziar a sua mente de tudo e ficar preso só numa música ou no mantra, né? Nós vamos falar daquela meditação que vai nos fazer entrar dentro de nós e mudar os nossos pensamentos, saindo dos problemas materiais e elevando o pensamento para a compreensão das coisas espirituais, descobrindo para que a gente veio nessa existência, quais os nossos problemas, como resolver os problemas. Então a meditação seria uma espécie de você conversar com você mesmo, né? E uma coisa que você percebe quando você tenta a meditação é que no começo é difícil, porque tudo que você está fazendo a primeira vez tem um certo desconforto, tem uma certa dificuldade. Até a gente pode dizer que existem dois grandes problemas para quem tenta a meditação. O primeiro é que quando você está meditando, de vez em quando vêm os seus problemas. Então você imagina que você estava 24 horas pensando nos problemas materiais
E aí você tenta ficar 10 minutos, 5 minutos que seja, não pensando mais nos problemas materiais. Você consegue com facilidade? Não. Eu gosto muito de fazer a meditação para dormir. Então, principalmente porque às vezes demora um pouco para dormir, principalmente se você ficar pensando nos problemas, aí você fica estressado. E como eu disse, né, os hormônios do estresse são contra o hormônio do sono, então você não dorme. Então, para dormir, eu gosto de meditar exatamente para descansar. E o primeiro problema que você encontra é que quando você tenta meditar, vem os problemas do seu dia a dia. Mas aí o que você faz? Você deixa eles de lado. Então, toda vez que o problema vier na sua cabeça, você pensa, não, mas agora não é hora. Amanhã eu penso nisso. E aí você volta a fazer a sua meditação. E se durante a meditação, mais uma vez veio uma preocupação, um problema material, você não fica nervoso. Porque se você ficar nervoso durante a meditação, não vai dar certo, porque você vai ficar estressado na meditação e esse não é o objetivo. O objetivo da meditação é você se acalmar. E um outro problema também na meditação é que não dá para você ficar alheio aos barulhos que estão acontecendo ao redor. Então, por mais que você se preocupe em fazer a meditação, às vezes no seu quarto, né, com a porta fechada, bota até uma música no ambiente, mas se tiver um barulho na cozinha, por exemplo, cair uma panela, ou se o vizinho começar a tocar uma bateria, ou acontecer um acidente na rua, bater um carro, né? E você escutar, a meditação é cortada. É normal isso. Mas aí, assim como em relação aos problemas que eu falei, que calmamente você deixa os problemas de lado e volta para a meditação, se acontecer algum barulho estranho durante a meditação, você analisa. Se for uma coisa urgente, né, por exemplo, a sua esposa te chamando para alguma coisa, um filho, embora quando você vai fazer a meditação, o ideal é num momento que ninguém vai te incomodar, né? Como eu disse, o ideal é você fazer de noite. Eu mesmo durmo 10h30, 11 horas, então quando eu entro no quarto esse horário, ninguém vai me incomodar, bater na porta. Mas se caso acontecer, você resolve o problema, se você tiver que resolver, mas se é um barulho que não precisa da sua atitude, calmamente você volta. Então, à medida que você vai fazendo essa introspecção, essa meditação, você vai aprendendo tanto a se desprender dos seus problemas, quanto a não se incomodar com os barulhos que acontecem ao seu redor. A maior dificuldade que eu acho para a meditação é a ansiedade em relação ao futuro. Então, normalmente, os nossos dias eles são repletos de muitos problemas. E a gente fica vivendo esses problemas antecipadamente. Então, aí, durante a meditação, também, às vezes, você é instigado a pensar num problema que vai acontecer amanhã. Mas esse exercício, a meditação, é exatamente para você fugir do futuro, fugir do passado, né? Porque você pode, às vezes, também ficar pensando no passado de uma maneira saudosista, dizendo, nossa, no passado que era bom, hoje é tão ruim, ou ficar com a culpa do que aconteceu no passado, né? Então, no passado eu fiz isso, hoje eu não vou conseguir fazer. Então, a meditação é exatamente para você se inteirar das suas possibilidades e como você resolver os seus problemas no presente. Então, a meditação é um convite para você fazer uma introspecção agora e viver esse agora de maneira a se equilibrar, a se acalmar, a conseguir encontrar as possibilidades de você resolver os seus problemas. Não há, todavia, diz a Joana, nada com que o indivíduo não se acostume. Então, por mais difícil que seja a meditação, você vai se acostumar, é só você insistir. Demais, tudo aquilo que se torna habitual reveste-se de facilidade.
A gente disse que as primeiras tentativas são difíceis, mas à medida que o tempo passa, se todo dia você se dedicar 5 minutos, 10 minutos a fazer essa meditação que nós vamos colocar aqui, você vai se habituar. Então você vai se exercitando, né? E como você vai ter paz nessa meditação, você vai se motivar. Então você vai entender que a partir da meditação você vai não só se preparar melhor para os problemas futuros, como você vai dormir melhor também. Só o fato de você dormir melhor, você vai se predispor a fazer a meditação cada vez mais. Então, assim, a busca de si mesmo para a libertação dos conflitos, para a gente conseguir o amadurecimento psicológico, para conseguirmos aquela afirmação da nossa personalidade, resulta de uma consciente disposição para meditar, evitando o emprego de largos períodos no começo, né, que vai ficar uma coisa aborrecida. Então você vai usar a meditação para se conhecer, para programar o seu futuro, mas com um tempo pequeno, que te traz mais satisfação do que cansaço, né? Não é para você se cansar. Então a meditação, principalmente no início, ela deve ser breve, pode ser de 2, 5 minutos, e ser gratificante, da qual quando a gente retorna, né, tem uma sensação agradável, né, que a gente realmente fez uma coisa boa. Através dessa concentração, né, dessa meditação, podemos dizer uma análise, né, nós vamos descobrir as nossas carências, nós vamos descobrir os nossos problemas, os defeitos, vamos descobrir a solução que nós podemos dispor para nós aplicarmos, né, cada vez mais a essa meditação. Não se trata de uma gincana mental, podemos dizer, mas de uma sincera observação de si mesmo. Então você vai descobrir os recursos que você tem ao seu alcance, né? Você vai descobrir os medos que você tem, os condicionamentos, né, as coisas que você faz sempre do mesmo jeito. Vamos descobrir as emoções perturbadoras e que são habituais à nossa vida e que nos atrapalham. Eu digo para vocês, de experiência própria, que esse conhecimento, né, dos nossos temores, dos nossos condicionamentos, não é para a gente sofrer. Então não é para você ficar se culpando a partir do que você descobre. É apenas para você se conhecer. Então, por exemplo, em relação a outras pessoas, se você passa em revisão o seu dia, como fazia Santo Agostinho, né? Acho que na pergunta 919, se não me engano, do Livro dos Espíritos, ele, a cada dia que passava, ele fazia uma revisão do que ele fez durante o dia. Então, se, por exemplo, você revisa o seu dia e você, naquele dia, discutiu com alguém, aí você analisa, por que eu discuti, dava para não discutir, se eu fosse conversar novamente com a pessoa, como eu poderia fazer diferente para não me sentir mal e assim por diante, né? Então você vai analisando. E um problema de cada vez. Então, às vezes, você tem tantos problemas no dia que você fica com dificuldade de eleger o que você vai trabalhar. Mas tente ver um problema de cada vez. Aliás, quando a gente analisa os nossos pensamentos, a gente descobre que sempre tem um pensamento mais sólido, né, na nossa cabeça em relação aos nossos defeitos. Então, o que você tem muito defeituoso na sua mente, sempre fica martelando lá. Então, comece por isso. Então, se você tem um problema, um vício, uma má tendência, e que você quer melhorar, ou um problema no seu trabalho, então você está com um problema que no momento está te estressando muito. Eleja esse problema como prioridade e vá se conhecendo em relação às possibilidades que você tem de resolver os problemas. Uma maneira da gente resolver os problemas é a gente fazer perguntas e responder especificamente às perguntas que nós fazemos.
Porque às vezes nós falamos algumas coisas, mas em tom genérico, mas que acaba contaminando o nosso espírito. Por exemplo, você diz assim: eu sou ansioso, eu sou muito ansioso. Na verdade, ninguém é ansioso 24 horas por dia. De vez em quando você fica ansioso. Então pergunta: que momentos que você fica ansioso? Ah, eu fico ansioso quando eu vou fazer uma apresentação ou quando eu tenho que fazer um trabalho. Ah, então não é toda hora que você fica ansioso. E aí por que que você fica ansioso? Falta preparação, dá para resolver de outra maneira. Então você vai descobrindo as possibilidades de resolver os problemas que você tem. Uma coisa também que eu vejo as pessoas falar muito é que quando alguém não gosta dela, ela tem algum problema de relacionamento, ela diz assim: ah, ninguém gosta de mim. Aí quando a pessoa fala isso para mim, eu já digo assim: ninguém gosta de você? As 7 bilhões de pessoas que vivem no planeta não gostam de você? Ela fala: não, é modo de dizer, né, que ninguém gosta de mim. Eu falei: mas quem que não gosta de você? Ah, eu tenho um problema. Esse dia eu conversei com uma pessoa e eu fiz essa pergunta para ela. Ela dizia: ah, ninguém gosta de mim. E o problema era com a mãe dela, a menina. Eu falei: então o problema é com a sua mãe. Ah, é com a minha mãe. Então não é que todo mundo não gosta de você. Eu mesmo gosto de você. Eu conheço muitas pessoas que gostam de você. Então você tem que descobrir que quem não gosta de você, ou você acha que não gosta, porque eu acho que a sua mãe gosta de você e você que não sabe. Então você tem que resolver o problema com a sua mãe. Converse com ela, né? Fale o que você sente. Então, à noite, quando você faz essa meditação, você vai fazer perguntas específicas e descobrir a causa dos seus problemas. Até em relação aos limites que nós temos, as coisas que achamos que tem muita dificuldade, é interessante que normalmente quando a gente diz que tem algum problema, alguma alimentação, alguma limitação, se você for falar sobre aquilo, sempre vem um mas. Então você diz assim: ah, eu gosto muito do meu emprego, mas eu não consigo me desenvolver nele. Por que a repetição sistemática, né, da meditação, sem solução de continuidade, uma ou duas vezes ao dia, cria uma harmonia interior capaz de resistir às investidas externas sem perturbar-se, por mais fortes que se apresente. À medida que você vai se preparando para resolver os problemas, você vai ver que cada vez mais você consegue resolver os problemas com muito mais facilidade do que era anteriormente. Porque quando você simplesmente vai vivendo a vida sem meditar, sem se preparar, as coisas são sem uma programação, sem planejamento e de difícil resolução. Mas quando você se prepara sempre no dia anterior para resolver o problema nos dias posteriores, você vai ganhando força, né? E os problemas vão resolvendo mais fáceis. Então, descobrindo as áreas frágeis, né, da nossa personalidade, os pontos nevrálgicos da conduta, o exercício de absorção de forças mentais e morais torna-se um antídoto eficiente. Porque uma coisa que acontece quando a gente medita é que a gente entra em contato com os espíritos superiores que dirigem as nossas vidas. Existem muitos tipos de protetores. Os primeiros são os familiares, mas temos os protetores, que são aqueles espíritos que conhecemos, né, na espiritualidade ou que tivemos contato aí no centro espírita e que eles velam por nós, né? Então sempre estão prontos a nos ajudar.
Então, quando você faz uma meditação, que na verdade é uma prece, né, sincera, no sentido de querer se melhorar, eles vão não só nos dar as respostas que nós queremos, mas as forças necessárias para a gente enfrentar os nossos problemas. As empresas do dia a dia, né, fazem-se fenômenos existenciais, diz a Joana de Ângeles, que não nos assustam quando a gente tem a meditação. Porque o indivíduo conhece as suas possibilidades de enfrentamento e realização, aceitando umas e de outras declinando, sem aturdimentos emocionais nem apegos perturbadores. À medida que você vai se conhecendo, tem coisas que você percebe que você tem que investir mais e tem coisas que você percebe que você tem que dar um tempo, tem que esperar, né? Ou até tem que se resignar que é daquele jeito mesmo, que não vai conseguir mudar agora, né? Então você vai ganhando forças para resolver os problemas do dia a dia. Sucessivamente você passa do estado de análise para o de tranquilidade. Então no primeiro momento você faz muitas perguntas, mas depois você começa a se acalmar, deixando a reflexão e experimentando a harmonia, sem discussão intelectiva, como quem se embriaga da beleza de uma paisagem, de uma agradável recordação, da audição de uma página musical, por exemplo. Quer dizer, à medida que você vai meditando e ganhando harmonia, conforme as ações que você vai fazendo depois, né? Por isso que se diz meditação e ação, você vai ficando cada vez mais tranquilo. Até uma palavra que define bem esse ambiente que você passa a ter é o fluir. Então, o fluir é banhar-se por fora, penetrar-se por dentro, simplesmente desfrutando. Então, você vai deixando a vida ir, sabe? Calmamente. Passado um regular período, né, de alguns anos, por exemplo, na meditação, a avaliação patenteará os resultados. Quer dizer, devagar nós vamos entender as conquistas que nós vamos conseguindo no dia a dia, nós vamos se libertando de algumas coisas, nós vamos vendo quantas aquisições, né, e instrumentos de equilíbrio nós conseguimos para resolver os nossos problemas. Então a meditação, ela não deve ser uma coisa imposta, mas um prazer que a gente conquista dia a dia. Então se você fizer essa meditação, que no fundo é uma introspecção dentro de você para se conhecer, e você conseguir colocar em prática todo esse conhecimento, você vai ter muita paz, né, e muita gratificação. Sem a claridade interior para enfrentar os desafios pessoais, o indivíduo transfere-os de uma para outra circunstância. Então, se a gente não resolver os problemas, a gente vai pulando de problema em problema. Quer dizer, a questão do nosso desequilíbrio não são os problemas, somos nós. Então, você não consegue não só não resolver esse problema, mas o outro também você não consegue. Então, às vezes, nós trabalhamos, né, conseguimos dinheiro e resolvemos alguns problemas comprando as coisas. Mas você vai continuar com os problemas íntimos se você não se equilibrou espiritualmente. Então, o que você precisa para o seu equilíbrio é exatamente descobrir para que você veio, o que você tem que fazer na existência. E a meditação, ela nos dá exatamente isso. A meditação, no caso em pauta, ela abre lugar à ação. Quer dizer, ela muda você, sendo ela mesma uma ação da vontade, a caminho da movimentação de recursos úteis para quem a utiliza e, por extensão, para as demais pessoas. Então, o que você medita e o que você aprende acaba beneficiando também todas as pessoas que estão ao seu redor. O homem que se autodescobre, nós podemos dizer,
ele se faz indulgente com as outras pessoas, porque uma coisa que você aprende quando você medita é que você tem que se perdoar, você tem que ter paciência. Às vezes as coisas demoram uma semana, um mês, você tem que esperar. E aí você acaba transferindo essas qualidades para o seu relacionamento com as outras pessoas. Porque da mesma maneira que você descobre os seus defeitos e descobre que você precisa de perdão, precisa de compreensão, você vai começar a compreender e tolerar melhor as outras pessoas. Para aquele que se autodescobre, o seu espaço íntimo se expande e ele alcança o próximo, que alberga na área do seu interesse, modificando para melhor a convivência e a estrutura psicológica do seu grupo social. Então, meditando, você para de ser aquela pessoa chata, né, imatura, que briga com todo mundo, que não sabe o que quer. Porque quando você parte para a segunda parte da meditação, que é a ação, você passa a ajudar os outros. É muito comum as pessoas serem perturbadas e ficarem exigindo que os outros a amem, façam o bem para elas, mas elas não fazem a parte delas. Então, com os outros, mesmo problemáticos ao nosso redor, nós temos que ter paciência e fazer o nosso melhor. Mas fazendo o nosso melhor, automaticamente as pessoas vão nos respeitar mais, nos tratar melhor e a vida vai fluir muito mais fácil. A ação, podemos dizer, ela consolida as disposições comportamentais do indivíduo, ora impregnado pelo idealismo de crescimento emocional, sem perturbações, e social também, sem conflitos de relacionamento. Aquele que se autodescobre, a gente pode dizer, em razão da sua identidade transparente, passa a compreender os dilemas e dificuldades dos outros, cooperando a benefício geral e fazendo-se mola propulsora do progresso comum. Então, primeiro você se descobre e entende como você pode mudar e se melhorar, e aí você passa a ter paciência com as outras pessoas e ajudar as outras pessoas. Então, a ação seria o coroamento das disposições íntimas, a materialização dos pensamentos nas expressões da forma. Então, primeiro você medita através do pensamento e depois você passa para a ação, né? Na vida de relação com as outras pessoas. A ação que resulta da meditação, ela é favorável e tem como objetivo imediatos a transformação do ambiente e do homem, ensejando-lhe recursos que facultam a evolução e a paz. Então, através da meditação, podemos dizer, nós cumprimos a lei de evolução. Então, nós descobrimos por que nós estamos aqui, quais os objetivos da nossa existência, o porquê dos nossos parentes, o porquê da nossa profissão. Então, nós vamos entendendo o porquê de tudo na nossa vida e aquilo que nós temos que fazer, passamos a fazer de uma maneira consciente, tranquila. E isso nos dá a paz, né, que seria a maior riqueza que existe. Assim, podemos dizer, o ato de meditar deve ser sucedido pela experiência do viver agir. Então não é só você ficar pensando, você tem que agir de conformidade você está pensando. Porquanto será inútil a mais excelente terapia teórica ao paciente que se recusa ou não se resolve a aplicá-la na sua enfermidade. Então não adianta só você prometer as coisas durante a noite e no dia seguinte continuar fazendo tudo da mesma maneira. Como se diz, se você quer resultados diferentes na sua vida, você vai ter que mudar as suas ações. Porque ações repetidas levam a reações costumeiras. Mas se você mudar através da meditação, as consequências vão mudar também. Tal procedimento ou ação bem vivenciada
ela faz que o homem se sinta satisfeito consigo mesmo, o que lhe faculta a espontânea alegria de viver, conhecendo-se o amadurecimento psicológico da sua existência. Então você amadurece quando você medita nas proporções que nós estamos dizendo. Caracterizam a conduta de um homem que medita e age uma mente bondosa e um coração afável. Então se torna aquela pessoa sábia, né? Então ela sabe como proceder em todos os momentos da vida dela, ela tem uma maior compreensão, tolerância das outras pessoas, e aí essa madureza espiritual, né, é muito positiva. O homem que medita e age vence as suas más inclinações e adquire sabedoria para a bondade, evitando as paixões consumidoras. Então, todos os defeitos, todas as suas más tendências que lhe fazem mal, na meditação sincera, né, você vai descobrir. O homem que medita e age, sendo pacífico e produtivo, não se aborrecendo, nem brigando, antes harmonizando tudo e todos ao seu redor. Finalizando, a ação gentil vai coroar o esforço da pessoa que medita, nunca lhe permitindo a presença da amargura, do ódio, do ressentimento dos seus sequazes. Então nós podemos dizer que existe uma diferença muito grande entre quem medita e aquele que não medita. É a atitude mental, como a pessoa enfrenta os seus problemas. O primeiro, né, a pessoa que consegue desenvolver a meditação, à medida que o tempo vai passando, os anos, ele age sempre com paciência ante as dificuldades. E o segundo, né, que não medita, que só vai levando a vida como a vida quer, né, ele reage com desesperação. Então, não nos desesperemos diante dos problemas, não achemos, né, que a vida aí está para nos torturar, né, para nos fazer mal. Tudo é para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento. E se a gente conseguir fugir dos problemas do dia a dia através da meditação, elevar o pensamento e analisar um problema de cada vez, como a gente viu aí, nós vamos nos descobrir e descobrir como nós podemos fazer para sermos úteis, né, na sociedade onde estamos. Isso nos dará uma harmonia muito grande. Eu falei que vocês podiam fazer perguntas, que ninguém fez, ou eu não vi, né, as perguntas, os comentários. Mas esse então era o assunto que nós tínhamos de dizer aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês possam agora se preocupar com essa necessidade, né, da meditação para a gente sair do estresse e assim possam se equilibrar mais e assim serem mais felizes. E eu convido a todos então agora para a gente fazer uma prece final, né, uma vibração. Deixa eu ver se eu consigo pôr uma musiquinha aqui. Então, todos nós que aqui estamos, né, que viemos hoje aqui estudar a doutrina espírita, esse assunto psicológico, vamos agradecer a Deus pela oportunidade e que possamos colocar em prática o que aqui estudamos. Possamos reconhecer de fato que tudo é para o nosso bem e para o nosso desenvolvimento. E através da meditação, possamos desenvolver as competências necessárias para termos esse equilíbrio e fazermos na ação o que realmente precisamos fazer. E aproveitemos esses momentos de paz e tranquilidade que aqui nos visitam para fazermos uma vibração para todo o nosso planeta. Envolvamos todas essas pessoas que sofrem, particularmente ligadas à pandemia que nós estamos vivendo, né? Esse problema sem precedentes.
Quantas pessoas doentes, quantas famílias preocupadas, mães, pais. E as pessoas que estão doentes, dentro do seu merecimento, possam se melhorar. E os parentes envolvidos tenham as forças necessárias para passar por esse problema. Pensamos também nos irmãos desencarnados que sempre nos escutam, que eles possam também perceber a necessidade dessa meditação, desse conhecimento de si mesmo, para descobrirem os trabalhos que necessitam fazer. Não mais agora no plano material, e sim no plano espiritual. Não desanimem, sempre há possibilidades de crescimento, de desenvolvimento. E todos nós que aqui estamos, que viemos estudar, que viemos repor as nossas energias, abençoa-nos, Senhor. Dá-nos as forças necessárias para que não desanimemos diante das lutas e assim continuamos o nosso progresso e o nosso desenvolvimento. Para aqueles que colocaram água para fluidificar no final da reunião, seja derramado o remédio que necessitam para as suas dores, para os seus problemas. Então, agradecidos ao Mestre Jesus pela oportunidade, em nome dele, em nome dos bons espíritos que aqui estão, encerramos o nosso estudo. Obrigado a todos, boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.